horas passam sem um som. Eu vejo o homem velho rindo numa curva do caminho. É legal ficar ligado, né? Porque você também vai ficar velho. Todo mundo vai, né? I wish I was 18 again. How time turns the pages and old life goes so fast. The years turn the black hair all gray. Oi, tá entrando no ar o seu programa Só Saúde. Não tem doença aqui, doença fica lá fora, não entra no estúdio. Eu tô recebendo hoje mais uma vez com muita alegria Dr. Norton Saeg, que é geriatra. Obrigada, doutor. Quais são os mitos mais graves que a gente tem com relação à velhice? Olha, a velhice, na realidade, em termos culturais, ela se acompanha de uma série de mitos, eu diria de absurdos, de verdadeiras bobagens, de erros crassos que alimentam a omissão. Então, existe o que eu sempre falo em programas de televisão, quando eu tenho o privilégio de estar num programa, por exemplo, liderado por você, é dizer que existem duas palavras que se confundem como se fossem sinônimos e não são. Essas palavras, normal e comum. É normal nós perdermos memória à medida que nós envelhecemos? Não é normal. Mas é tão frequente, é tão comum, que as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos. E por que isso é ruim? Porque se é normal, você não tem que fazer nada. Você não vai tratar, né, de uma coisa normal. Vai buscar ajuda. Você deixa assim mesmo. Mas quando você sabe que é muito frequente, porém que é anormal, você vai buscar o recurso, fazer diagnóstico, tratar e devolver até para grande parte dessa população que apresenta perda de memória o restabelecimento das suas condições intelectuais. Então, esse é um grande preconceito de explicar as coisas pela idade. Agora, e o que recurso que se tem, por exemplo, para combater isso? O que a gente pode fazer? A gente tem que prevenir antes ou dá para consertar depois? Como é que é? Nós temos aí duas dimensões. A primeira dimensão é que grande parte das doenças que acometem o envelhecimento são doenças silenciosas. O que são doenças silenciosas? Doenças que não apresentam sintomas exuberantes. À medida que nós envelhecemos, os nossos sistemas de alerta, eles acabam ficando inibidos. A febre, mesmo numa infecção muito grande, pode não aparecer. E o que essa pessoa sente? Ela sente, a família costuma dizer assim, doutor, uns 4, 5 dias, ela tá mais caidinha, assim, meio quietinha, um pouco confusa, não está aceitando bem a alimentação. Você vai lá, examina, faz uma radiografia e está lá uma belíssima de uma pneumonia. Que tratada, você não só evita que essa pessoa morra, mas como também restabelece as condições gerais. Isso são doenças, estou dando exemplo de uma doença infecciosa. Porém, existem outras doenças silenciosas, que nós já falamos, a pressão alta. O indivíduo chega no consultório por um outro motivo, vai lá para ver uma perda de memória, por exemplo, e você verifica a pressão está lá 22/13, a ponto de ter um derrame. Pergunta, você está sentindo dor de cabeça? Não. Tontura? Não. Zumbido? Não. Está vendo estrelinhas? Que são os sintomas de uma crise hipertensiva? Não. A pessoa não sente absolutamente nada, correndo, então, um altíssimo risco. Essa é outra doença silenciosa. Uma outra, diabetes. Você só detecta diabetes em pessoas idosas fazendo exame de sangue, que é uma gotinha, né? Em jejum, você retira uma gotinha do dedo e faz ali, em 20 segundos você tem o resultado. E a outra dimensão é das doenças que não são silenciosas, que dão sintoma, como perda de memória, e as pessoas acabam explicando isso, dizendo, 80 anos de idade, Isabel, está esquecendo a caneta? Está esquecendo o nome do neto? Ele tem 80 anos de idade. Normal. Isso é normal. Não é normal. Pois aí que tá. Esse acho que é o pior dos mitos que a gente Pode contar tem. uma historinha?
Tem uma Isso é história terrível. emblemática aí na geriatria de uma paciente com seus 85 anos de idade, mas no vigor da sua intelectualidade, do seu desempenho social, começa a ter uma dor no joelho. E essa dor no joelho, ela passa no médico e o médico vai, examina, faz um raio-x, vê lá uma artrose, que é muito comum à medida que nós envelhecemos, não é normal, e diz a ela assim: que idade a senhora tem? E a senhora diz: eu tenho 85 anos de idade. Ah, minha senhora também, com 85 anos de idade, uma dor no joelho é normal. E ela diz assim para o médico: doutor, o meu joelho esquerdo tem a mesma idade que o direito e não está doendo. Né? Então, este é o grande exemplo. Não seja passivo. Né? Não aceite as limitações. E mais, eu sei que o seu público, temos muitos jovens assistindo. Muitos jovens, né? claro. Se a vovó, se o vovô, se o vizinho com mais idade, você percebe que ele não está bem, estimula uma ida ao médico. O que o médico faz? O indivíduo chega lá e fala: tenho perda de memória, sinto que minha memória vai ficando cada vez mais fraca. E o médico vai checar algumas alterações e algumas doenças relacionadas a esse tipo de sintoma. Eu costumo fazer a seguinte pergunta: a senhora esquece o dia de receber a sua aposentadoria? Não, isso eu nunca esqueci. Esse é um grande padrão para nos mostrar que provavelmente é falta de concentração e não perda de memória. Tá certo, porque se fosse perda de memória, ela ia esquecer também o dia da aposentadoria. Tá certo. Nós fazemos alguns testes, aplicamos alguns testes no consultório, testes absolutamente simples, para ver até que ponto. Que quando nós falamos de memória é um sistema extremamente complexo, não é uma coisa simples, não. E o indivíduo que perde a memória, ele não perde só a memória, ele perde o senso da ideação, a capacidade de interpretação. Quais são as causas mais frequentes de perda de memória em idosos? Primeira, drogas lícitas, remédio, medicamento. Medicamento? Medicamento. Veja que existem remédios para pressão alta que levam à perda de memória. A pressão fica uma maravilha. Mas a cabeça dança. Mas a cabeça dança. Mas não são todos os medicamentos para pressão, né? Não, mas alguns sim. Medicamentos para labirintite. E esse é esse labirintite pode colocar várias aspas aí, porque 90% das pessoas que se queixam de labirintite, na realidade não tem labirintite coisa nenhuma. Até porque labirintite é um termo errado, seria doença do labirinto. Apresentam tontura porque tem pressão alta, mas isso não foi checado. Então você estabiliza a pressão e a labirintite vai embora. Só que o remédio muito usado para a labirintite é um remédio que leva à depressão. E a depressão leva à perda de memória. E os calmantes, esses são os grandes vilões da perda de memória. Especialmente aqueles de tarja preta, especialmente os benzodiazepínicos e, muito particularmente, os remédios para dormir. Esses podem levar à perda de memória e a única coisa que nós fazemos no consultório é substituir, muitas vezes gradativamente, fazendo a retirada desses remédios, investigando a causa. Por que o indivíduo não está dormindo? Sempre tem uma causa. E essa causa normalmente é depressão. Tratando a depressão e restabelecendo, então, o seu padrão de sono normal e a memória volta. Eu costumo dizer que uma das grandes satisfações que o médico tem é ter tido alguma vez um paciente que ele retirou o medicamento e ele que já estava rotulado como Alzheimer ou coisa parecida, acabou ficando absolutamente normal.
Meu Deus, quer dizer que tem um perigo nos medicamentos também, né? Sem dúvida Você nenhuma. tem que tomar cuidado também com o que toma, porque aí você vai... Mas também tem essa coisa, velhinho tem muita coisa, aí vai no médico, vai no outro, vai no outro, vai no outro, acaba tomando 20 remédios, né, doutor? Também acontece isso, é chamada polifarmácia, né? Ele tem várias doenças concomitantes e automaticamente ele toma uma série de medicamentos. Esses medicamentos acabam interagindo entre si e causando, muitas vezes, problemas cognitivos. Então, primeira causa de memória, drogas, medicamentos. Segunda causa, depressão. Depressão. A depressão leva à perda de memória. E aí é que tá. E depressão é uma coisa difícil de reconhecer no jovem. No velho é muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Os sintomas... Primeiro que o deprimido, o idoso, tem vergonha de dizer que está deprimido. Porque ainda existe uma bobagem aí na cultura popular, mais um mito de que depressão é o indivíduo que tem caráter fraco, é a pessoa que não reage, é a pessoa que não é forte para enfrentar a vida. Vem com esses ditados aí, a vida é dura para quem é mole, né? Então o indivíduo fala, eu não vou me expor aqui, falar que eu estou triste, porque meu filho é ótimo para mim, minha nora me trata super bem, meus netos são maravilhosos, eu tenho a vida que eu gostaria de ter, mas choro toda hora que eu posso ficar sozinho. Esse indivíduo está doente, está deprimido, está faltando uma determinada substância ali no cérebro. Você repõe essa substância com um comprimido, às vezes, por dia, e a memória desse indivíduo volta a ser o que era. Nós estamos tratando aqui das chamadas demências potencialmente irreversíveis. Olha o perigo, Isabel. Nós devemos ter um contingente enorme de pessoas aí com perda de memória, com confusão mental, sendo que a causa básica é absolutamente tratável. Só que ela é tratável rapidamente. Se nós deixarmos isto, realmente vira uma coisa irreversível. E rapidamente citaria outras causas reversíveis de perda de memória. Infecção urinária. Senhoras com mais de 80 anos de idade, que têm perda urinária, mas ela não conta, né? Ela tosse e perde um pouquinho de urina, mas ela tem vergonha, não conta. Senhoras com 80 anos de idade, com perda de memória, pode escrever. Primeira coisa, você pede um exame de urina, 80% das vezes vem uma infecção. E essa infecção tratada faz com que o indivíduo melhore tremendamente a memória, a confusão mental, Mas o etc. que tem a ver, doutor, uma infecção urinária com a memória? A circulação das toxinas. Ah. Então, essas toxinas circulam no organismo e o cérebro tem muito pouca reserva. Ele já trabalha no limite. Certo. Na hora que ele é mais solicitado, ele acaba se perdendo e aí não consegue trabalhar direitinho. Hipotiroidismo. A tireoide não funcionando como ela deveria funcionar. Deficiência de vitamina B12. Pressão alta. Glicemia alta. São todas causas tratáveis de perda de memória. Então, o que o médico faz? Frente à perda de memória, ele vai investigar uma dessas possibilidades. Quando ele exclui todas essas possibilidades, se não era uso de droga, não era depressão, a nutrição está ótima, a hidratação está ótima, não é falta de potássio, não é infecção urinária, não é hipotiroidismo, não é nada disso, aí o diagnóstico se aproxima de doenças degenerativas como Alzheimer, que é um diagnóstico feito por exclusão. Entre as demências irreversíveis está a demência alcoólica. É a síndrome de Korsakoff, né? Que é uma deficiência vitamínica que acaba levando à perda dos neurônios e essa demência realmente não tem reversão. Existem mais de 50% dessas demências são devidas à doença de Alzheimer, que nada tem a ver com problema circulatório. 20% é devido a problema circulatório, é chamada aterosclerose cerebral. Os outros 20%, 10% ficam em demências associadas à doença de Parkinson, que se associa muito às demências alcoólicas.
E temos mais uns 30, 40 tipos de demência, mas que são de apresentação rara. Agora, nós temos que entender que essas doenças, diagnosticadas precocemente, são passíveis de serem controladas. Escolha o médico da sua confiança para atravessar com você essa jornada, que pode ser muito feliz ou pode ser muito negativa. É isso aí. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Norton Saeg aqui com a gente mais uma vez. Quero mandar um beijo para você. Ó. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo, e esses passos lentos de agora caminhando sempre.